Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de aquecimento da semana da neuroimagem para o diagnóstico de demência com segurança. Estou aqui mais uma vez ao lado da doutora Gisane Porto, minha esposa, radiologista, e a gente vai falar hoje sobre um assunto que tenho certeza que é da rotina da Gisane, que é como que a gente deve aproveitar, né, para pedir um exame bem pedido. Como que um pedido de exame deve ser feito para você receber um laudo, um relatório melhor. E aí, né, eu já lembro vocês que na semana que vem a gente vai ter a semana da neuroimagem para o diagnóstico de demência com segurança. Nessa semana a gente vai ter 3 aulas. A gente também vai abordar esse tema, né? Então, a questão, como que eu faço para melhorar, para otimizar esse pedido? Então, Gi, para começar aqui, uma vez eu fiz uma gravação, foi uma das que mais deu resultado. Eu falava assim, olha, pedido porco, laudo porco. Como é que é, Gi? Pedido porco, laudo porco também? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live. Sim, muitos radiologistas falam isso, tem um colega meu que até fala isso. O médico recebe o exame que merece, mas acontece que é verdade mesmo, né? Então o pedido vem muito pobre, eu falo, muda, né? Até nesse dia para ele, não fala porco, fala assim, pedido pobre, laudo pobre, mas a verdade é que a gente tem pouco, às vezes, a oferecer. Então, a gente pode fazer assim, como não fazer um pedido, né? É. Não colocar nada, não colocar o CID de acordo com o que o paciente tem. Então, às vezes, o médico quer ali forçar o convênio, eu não sei o que acontece. Então, não vem nenhuma informação clínica e a gente não consegue oferecer quase nada, né? Então, o laudo sai bem pobre mesmo, só com as frases padrão, a gente só nega o que não tem ali de doença e não consegue ajudar, especialmente nas alterações sutis. Então, Uhum. fornecer alguma informação de alteração sutil em casos onde não veio uma informação clínica é praticamente impossível. É praticamente impossível o radiologista ter discernimento para valorizar alterações sutis quando ele não tem informação clínica. Uhum. E aí, assim, a Gi me mostrou um dia, assim, uma série de pedidos de médicos. E, assim, eu me surpreendi. Porque, de fato, eu vi que as pessoas pedem, assim, demência, interrogação, né? E aí eu falo assim, mas demência é um diagnóstico clínico, né? Você quer saber que tem demência ou não pela ressonância? Quer dizer, e aí, assim, claro que eu entendo, né? O que o médico quis dizer, provavelmente, né? Mas acho que é muito pouco quando você opõe assim, investigação de alteração cognitiva. Mas aí o radiologista, coitado, ele não sabe se é amnésico, se é comportamental, se é executivo, se é bioespacial, se tem alteração de marcha, né? Isso é 99%, infelizmente. Eu digo que os radiologistas e médicos nucleares que recebem pedidos como do Fábio, ou pedidos de médicos que realmente passam a síndrome clínica para a gente, é um privilégio, porque a gente acaba se destacando entre o restante, porque você consegue dar muita informação, você consegue ser certeiro ali, você consegue ser mais objetivo, consegue ajudar mesmo. Mas na prática, quando eu não recebo nenhuma informação, meu laudo é tão pobre quanto foi o pedido, É. infelizmente. E é isso, né? Então, para pensar um pouco na sua prática, né? Você passa para o radiologista uma história clínica resumida, achados de exame, uma hipótese topográfica, né? Olha, veja para mim tal região do hemisfério esquerdo. Isso, gente, faz uma baita diferença, não é? Do que colocar assim, alteração cognitiva, interrogação, né? Quer dizer, para o radiologista, como que ele vai te ajudar só com essa informação, tá? Então aí, assim, para pensar um pouco, né? Será que se você gastar assim, mais 3 minutos
para você pedir um exame com detalhe, com hipótese clínica, hipótese topográfica, então já é um plus a mais, assim, né? Será que você não vai receber, né, em troca, uma descrição muito mais fidedigna, um laudo muito mais bem feito, bem elaborado? E aí, né, eu sempre brinco que tem uma frase que eu gosto muito, né, que excelência é um hábito, né? Nós temos que ter o hábito de sermos excelentes. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer o melhor possível, né? Então, excelência é um hábito. Então, né, mude esse hábito de pedir um exame, achando que o colega não vai ler. Ah, olha, tenho certeza que às vezes não lê. Acontece Também, né? Acontece. Eu entendo que é frustrante. Você colocou lá hipótese diagnóstica e você está esperando e o colega não leu e fez um laudo, enfim, sem responder a sua pergunta. Mas eu acredito, eu talvez tenha um viés de olhar o copo meio cheio, mas eu realmente acredito que as pessoas estão ali no final do dia querendo entregar o melhor mesmo. E a gente tende a responder a pergunta, né? Então, o radiologista, ele tem que responder essa pergunta. O cliente dele é o médico solicitante, é o paciente e o médico solicitante. A gente tem que responder a pergunta que foi feita. Então, faça bem a pergunta, né? Porque se você perguntar demência, talvez a resposta que você vai ter, você já falou assim, não, né? Não tem demência pela ressonância. Tem um colega também, um radiologista, que a gente fez residência junto, e aí quando ele recebia os pedidos na madrugada, assim, apendicite, ele falou, acho que eu vou escrever, errou. Não. Tenta de novo. Mas é porque ele queria uma informação clínica ali também para ajudar ele na hora de fazer aqueles... Bem que esses dias você falou assim para mim, acertou. Não é? Bom, aí fica... Né? Bom, então vamos lá ver um caso assim, ó. Esse caso, gente, é naqueles casos assim, difíceis, assim, sabe? Várias vezes na prática, né, quando as pessoas vão no médico, o que acontece assim? Elas não conseguem claramente dizer por que elas vieram, né? E às vezes a pessoa tá com medo, né? E o medo traz o pior, assim, né? Então a pessoa ela não é muito sutil, não é muito educada com você, nem colaborativa, nada colaborativa. Então, essa paciente que eu recebi, né, tem 71 anos e ela veio na consulta assim, né, querendo investigar uma vertigem, né? E eu conversando lá, difícil de conversar, parecia uma coisa assim paroxística, né? Mas aí eu falei, nossa, por que né, as pessoas me procuram muito frequentemente por questões cognitivas, né? E aí, depois de muito tempo de consulta, de me frustrar, falei, não, vou examinar. Vou tirar mais informações sem examinar, né? Então, a paciente claramente tinha uma síndrome cognitiva com dificuldade na memória operacional verbal, alfa-fonológica. Ela não conseguia manter online. Tinha dificuldade de nomeação, tá? Não conseguia também nomear. Então, a fala era fluente, totalmente tangencial, com algumas dificuldades de nomear. E ela tinha uma síndrome piramidal leve, à direita, né, com uma sutil ataxia, também à direita. Tá? E aí, depois que eu examinei, depois que eu fiz tudo, né, ela me tira um pedido que eu já vou falar para vocês. Então, depois de tudo que eu examinei, né, a paciente tira-se um pedido, olha, caro neurologista, né, doutor Rino, paciente com vertigem, investigação excluiu causa periférica, né, avaliação otoneurológica consistente com vertigem de origem central. Tá? Aí eu não falei assim, além de ter alteração cognitiva, a dificuldade de alça operacional, de memória operacional, de nomeação e a síndrome piramidal e ataxia direita, ela tinha um nistagmo de onda quadrada, né, que é um nistagmo que você vê na mirada central
que o olho fica mexendo assim, né? Então, sugerindo, de fato, né, uma lesão do sistema nervoso central, né? Não uma vestibulopatia periférica, tá? E aí eu fiz um pedido. Vou mostrar aqui, olha, o pedido como é que eu fiz, ó. Tá? Então aqui eu tirei a paciente, né, o nome da paciente, né? Então, e assim é como eu faço. Tá? Olha, pedi uma ressonância, indicação. Paciente de 70 anos, quadro de vertigem paroxística, na investigação, suspeita de nistagmo de delírio central, apresentando alterações executivas de linguagem e praxia. O exame neurológico com uma síndrome piramidal de mediado do lado direito, apraxia, estereotipias no membro superior direito, presença de nistagmo de onda quadrada, comorbidade de hipertensão arterial, hipótese diagnóstica, alteração no hemisfério esquerdo. A interroguei, lesão cerebrovascular, né? Uma outra possibilidade é uma taupatia primária, né? Que às vezes começa com alterações bem intensas no lobo parietal, tá? Especialmente degeneração cortico-basal. Tá? Então, pedi aqui uma sequência, um corte axial, coronal e sagittal em T1, um flare e um SWI, uma sequência básica, assim, né? Quer comentar, Bia? Não, então, aí eu tenho até um colega e o técnico e o biomédico, eles falam, doutora, quando eu vejo o pedido do doutor Porto com essa história, a gente já fica na pressão de ver se não esqueceu nenhuma sequência, se já fez o exame direitinho. Eu sei que ele gosta desse T1, então eu já faço esse T1 com alta resolução. Então, olha, é muito importante você fazer um pedido com propriedade, mostrando que você realmente tem domínio do assunto, porque o teu exame já sai melhor. Eu fiquei surpresa quando o biomédico e o técnico, eles já me falaram isso mais de uma vez em diferentes lugares. Doutora, você é esposa do Dr. Porto. Quando chega pedido dele aqui, a gente já tenta fazer, porque a gente sabe que ele entende. Ele já escreve direito as sequências, a gente fica até na pressão para ver se não esqueceu de nenhuma. Isso é muito importante. Não que a ideia seja pressionar ninguém, não, nunca. Mas mostrar que você tem domínio daquele desse método, e isso já garante que o exame do seu paciente seja feito com a melhor qualidade possível, né? Isso é muito importante mesmo. A ideia não é pressionar, mas é interessante como muda a postura de toda a equipe quando recebe um pedido assim. Tem um outro colega também, neurocirurgião, que faz uma história belíssima também, ele já coloca a hipótese ali, então os técnicos, o biomédico, eles já conhecem, esse é o exame do doutor, então eles já fazem aquele exame com mais carinho, com mais cuidado mesmo. É interessante como muda a cultura quando o solicitante ele tem o domínio do método, muito legal. E aí, né, a gente sempre fala que o objetivo do treinamento dominando neuroimagem e demência é você passar a ser reconhecido como um expert. E como é que você faz isso? Olha, um jeito, com certeza, é você melhorando o seu pedido. Se for você lá que faz uma história, põe um achado, faz uma hipótese clínica topográfica, você vai ver que em pouco tempo você vai estar sendo conhecido, reconhecido como uma referência em demência na sua região. Tá? E muito disso a gente vai falar na próxima semana, da neuroimagem para o diagnóstico de demência com segurança. Tá? Então, passa muito pelo jeito que você se posiciona. Perfeito, é perfeito. Isso é impressionante como acontece em qualquer especialidade, né? Então, eu recebo pedidos de outras especialidades, colegas otorrino, cirurgião de cabeça e pescoço, e aí o colega que domina o método de imagem, ele tem realmente segurança, a gente vê que ele tem propriedade daquilo que está falando, o exame dele é melhor, o resultado dele é mais assertivo, é realmente impressionante. Eu acho que faz muita diferença e com certeza, como todos os veem, é como uma referência, como expert no assunto. Isso para qualquer especialidade, quando a pessoa tem esse domínio do exame que ela está pedindo.
E isso, né, Vi, assim, a sua experiência, né, em um hospital, num grande centro de oncologia em São Paulo, né? Tenho certeza que o cirurgião que sabia ver neuroimagem em cabeça e pescoço, ele discutia num nível muito Com maior, né, certeza. com você. Eu percebo, então, se tem alguém que é uma boa referência para ver a qualidade e o conhecimento dos solicitantes, são os radiologistas, né? Porque a gente vê ali os pedidos e a gente vê também o pós, né? Então, o radiologista vê o que acontece, igual o médico da UTI, vê antes e vê como chegou o paciente. E não tenha dúvida que os médicos que têm domínio da anatomia radiológica, que têm esse conhecimento, eles são bons como um todo, são completos, são pessoas que têm realmente um domínio do assunto, são experts na área, inclusive dominam a anatomia radiológica. Então, faz parte ali do todo daquele médico de excelência, ele ter o domínio do conhecimento de imagem. É exatamente isso. Um médico que tem essa excelência, como o Fábio fala muito, né? Uma pessoa que atingiu esse nível de expertise, de ser referência, dos alicerces dele é esse conhecimento da anatomia radiológica, sim. Então, seja o cirurgião, seja o clínico, porque, especialmente em neuro, né? Então, a neuroimagem, a imagem estrutural, por exemplo, nada mais é do que continuidade daquela raciocínio que você está fazendo clínico anatômico, né? A neuroimagem, ela não deixa de ser uma anatomia ali, a gente ter o conhecimento da anatomia. E aí, mais uma vez, vou falar a frase que eu gosto muito, que excelência é um hábito. Quer dizer, e aí sim, se você não tem o hábito de pedir exames com excelência, você vai ver que você nunca, né, vai ficar, ou muito difícil você ficar sendo reconhecido pelos pares como excelente. Tá? Então, por isso que eu sempre digo que, né, não é tempo perdido em escrever uma pequena história. É tempo que você está salvando. Né? Então, e muitas vezes são vidas que você está salvando, são famílias que você está evitando terem sofrimento, terem desgosto, surpresas desagradáveis. Ter o diagnóstico é fundamental. Tá? Perfeito, Fábio. Eu acho que isso é um pouco do que o Fábio já trouxe em outras lives e aqui também. Isso faz parte, essa mudança de cultura, faz parte do nosso propósito mesmo, do que a gente acredita mesmo, como a prática profissional, como o que a gente faz as coisas. Então, quando eu vou orientar os residentes, eu indico ali, a primeira coisa do nosso laudo é indicação. Então, qual a parte, antes de você começar a ver a imagem, seguir as sequências localmente, vamos procurar a indicação, vamos ver se a gente encontra uma indicação. Não raro, na verdade, a maioria das vezes não tem indicação. Então, eu deixo uma anamnese, uma mini anamnese ali, um questionáriozinho para o paciente. E aí, naquelas migalhas de informação, a gente tenta ver qual que é a indicação e a gente tenta formular o nosso relatório, a gente vai em busca de responder aquela pergunta. E essa mudança de cultura é um hábito mesmo, e eu acho que isso é um propósito, a gente tentar melhorar a qualidade do que a gente faz, seja nas condições que a gente tem, né? Seja nas condições adversas ali. Então, muitas vezes, quem pediu o exame que você está vendo não foi você, foi um colega, foi uma pessoa que estava na atenção básica e não tinha nem conhecimento da neuroanatomia ou dos exames que podiam ser feitos, enfim, mas ela fez um pedido para resolver aquele problema, depois chegou em você, que é o geriatra, o psiquiatra, o clínico geral, enfim. Então, daquelas condições ali, o que você vai tirar, né? Então, mesmo assim, a nossa ideia aqui, com um propósito de vida mesmo, de trabalho, de parceria, é entregar o melhor, mesmo nas condições quando não são boas, e ter essa mudança de cultura, porque isso é importante, não adianta ser uma pessoa sozinha fazendo o pedido, é importante que tenha essa mudança de cultura, da gente melhorar a qualidade, essa conversa clínico-radiológica. Né? E aí eu ouvi muito assim, Fábio, mas você pede exame em São Paulo, né? Você pede exame em Londrina, que é também um grande centro. Eu moro aqui, olha, no interior do Brasil, né? E eu não tenho essa tecnologia,
Mas esse é um pensamento que só cria uma barreira mental. Olha, às vezes com pedido adequado, você pode fazer maravilhas, mesmo com um aparelho mais simples, mesmo com uma imagem, né, com menos intensidade, com menos potência, tá? Sim, você consegue. Com certeza. Eu recebo exames de imagem para dar segunda opinião do interior do Rio Grande do Norte. E lá foi feita essa mudança de cultura. Então, no aparelho que tem, que é um aparelho muito bom, razoável, os técnicos abraçaram essa ideia de fazer essa mini anamnese, embora a gente não receba ainda os pedidos com indicação, toda a equipe está disposta a tirar ali as melhores informações. Então, o que o paciente tem, eles colocam, eles escrevem, eles respondem o questionário, escaneiam os laudos anteriores, e a gente consegue entregar no interior do Rio Grande do Norte um relatório com a maior excelência possível. Então, é possível, a gente pode conseguir muito, apesar das condições adversas, mas o ideal é que todo mundo esteja nesse mesmo propósito. Tem uma mudança de cultura. Eu já ouvi isso. Fala, mas doutora, a gente não lauda assim, não. A gente não tem esse costume de laudar assim, não. Mais de uma vez eu já ouvi isso. Eu falei, mas a gente não é assim. Eu falo, você não é assim. Você é uma pessoa que quer ser o melhor. Então, eu acredito nisso como uma mudança de pensamento. Quantas vezes, né, Gia, a gente já... Teve um dia que a gente estava em São Paulo numa palestra, a gente perguntou assim para um grupo de pessoas, mas vocês olham a imagem? Eu falei, não. Para que a pessoa olha a imagem? Eu moro em São Paulo. Tem grandes radiologistas laudando para mim aqui. Não preciso disso. Não preciso. Espero em um lugar bom. Então, assim, e eu fiquei surpreendido, assim, porque a pior coisa é você não saber que você não sabe, né? A dupla ignorância. A dupla ignorância, assim, não gosto, né? Mas é isso, eu não sei que eu não sei. E eu acho que tá ótimo do jeito que tá, né? Então, e eu penso assim, mas quanto de caso sutil deve perder porque não deve pedir nenhuma história, não dá nenhuma história adequada, deve achar que tudo que tem lá tá no relatório. Olha como você deve perder coisa sutil, né? Então, pequenas assimetrias, indícios, mas coisas que um bom médico reconhece. Uma vez eu ouvi assim, Fábio, esse exame aí só você viu. Eu falei, de fato, só eu vi. Só eu que procurei no lugar certo. Né? E aí, né? Mas você também viu o exame, igual eu. Por que você não foi lá e viu a simetria? Só eu que vi mesmo. Né? Então, só você ver... Porque só você procurou. Só eu procurei. Só eu sabia onde procurar. Então, gente, a gente tem, né, alguns pensamentos que são barreiras. É verdade. Barreiras, né? Então, toda mudança de longo prazo começa com uma mudança de pensamento. Então, esses pensamentos, tem um laudo, aqui é assim mesmo, eu vou colocar lá alteração cognitiva, e o radiologista que se vire. Não vai mudar, desculpa. Eu recebo muito pedido, muito mesmo, alteração cognitiva com escalas. Uhum. Eu entendi o que ele queria, mas ele não me ajudou a oferecer mais ali para ele. Uhum. Então, eu entendi que eu vou fazer um protocolo para avaliar demência, alteração cognitiva, e ele quer as escalas para quantificar. Mas ele não me deu ali mais informações para eu valorizar ou não pequenas assimetrias, pequenas atrofias, coisas que não estão nas escalas mais comumente conhecidas. Então, eu vou avaliar ali o lobo occipital. Tem uma escala padronizada para o lobo occipital? Até foi uma discussão Sim, artigo recente que a gente está pensando. Não tem. Mas a gente tem como avaliar essas assimetrias e essa atrofia? Sim, nós temos como avaliar. Então, as informações são muito importantes. E isso, eu acredito ainda que isso é uma mudança de cultura e a gente está caminhando nisso. Eu já tenho recebido muito pedido melhor. Então, essa tentativa, assim, quando eu vejo alteração cognitiva com escala, já é alguém que já está ali entendendo que existe algo a mais para ser oferecido no laudo de crânio, não só as frases padrão, mas ainda a gente pode melhorar. Sim.
Então devemos melhorar, né? Devemos buscar a excelência. Mas vamos parar de falar, vamos ver aqui o que interessa, que é esse caso, então. Vamos lá, Gi. Então, veio o pedido do Fábio. É aquele pedido. Olha, alguma coisa aconteceu que pela localização era no lobo parietal esquerdo, né? O Fábio estava investigando algo no hemisfério esquerdo, falou para a gente que ela tem doença, tem riscos cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica. Eu vou começar de cima para baixo. Essa é a sequência FLAIR. E aí o que a gente está vendo aqui, várias coisas brancas. Então a gente tem que aprender a identificar a sequência e o que procurar nela. Aqui eu estou procurando doença de pequenos vasos mesmo, eu estou procurando microangiopatia. E ela tem sinais dessa doença. A gente vê também que ela tem assimetrias, eu já vou procurar isso aqui. E aí, olha só, eu lembro que quando eu liberei esse exame, até a gente falou, mas doutora, e quando eu vejo isso daqui é o quê? Então, ela tem doença de substância branca, microangiopatia, supratentorial, então eu tenho aqui hemisférica, bilateral, periventricular, mas ela também tem infratentorial, também tem uma lesão aqui na ponte mesencéfalo, tá? Então, ela tem uma doença difusa aqui, importante. E essa é uma dica. Quer dizer, por que acontece desmineralização lá supratentorial, na coroa radiada e também na ponte? Porque as artérias, elas têm a mesma disposição, quer dizer, um ângulo de 90 graus com uma grande artéria, né? Isso faz lá aquelas alterações em hipertensos crônicos. Tá? Então, olha, suspeite quando você tem uma grande microangiopatia supratentorial e você não tem desmineralização na ponte, porque normalmente tem. Quer dizer, a fisiopatologia é a mesma. Esse caso, olha lá, tá claro? Tem na ponte, tem lá em cima também. Ela também tem algumas sequelas lacunares aqui, algumas sequelas de AVC, que ela já teve uns eventos lacunares aqui prévios. Isso daqui a gente vê também a difusão, se isso daqui é recente ou agudo. E ela tem uma assimetria aqui de doença de substância branca, né, Fábio? E aí, mas será que isso daqui... E eu vejo que ela tem até uma simetria de ventrículo, olha só que interessante. O ventrículo também está aumentado. Esse ventrículo está aumentado porque perdeu volume ou porque ele está hipertensivo? Uma coisa que a gente discute muito em vários casos, discussões de casos do Fábio, do consultório da vida real, é lembrar que essa doença de substância branca, essa microangiopatia, também leva à perda volumétrica, também vai levar à atrofia. E aqui, a doença de substância branca é assimétrica e a atrofia também. Então, isso aqui a gente está vendo que ela teve uma sequela aqui mesmo, isquêmica. E onde está essa sequela? A gente consegue localizar? Então, a gente consegue ver aqui, e aí é interessante que era assimétrico também, maior à direita, né, Fábio? A empresia era direita, a ataxia direita, isso. E ela estava com uma fase que é apráxica, né? Sim. Que são alterações que acontecem com lesão do hemisfério esquerdo, em geral. Uma outra lacuna aqui, tá vendo? Uma sequela lacunar aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente tá vendo que ela tem maiores atrofias aqui e lesões à esquerda. Mas a pergunta que eu não queria, né? Será que essa lesão que a gente vê ali no hemisfério esquerdo pode ser a responsável por uma síndrome afásica, apráxica, por vertigem, né, por alterações de ataxia? Né? E a gente sempre me pergunta assim, onde está aquela lesão? Você consegue responder antes de ver o SWI? Onde está aquela lesão? Porque a gente aprende que um local clássico de demência por infarto estratégico, uma lesão numa região eloquente do cérebro que causa um declínio cognitivo tão intenso para causar demência, é o lobo parietal esquerdo, especialmente o lóbulo parietal inferior.
giro supramarginal e giro angular, né? E ali, será que é uma lesão que afeta a região subcortical desses córtices também poderia causar demência? Foi até um quiz que eu fiz no Instagram. De fato, é essa região mesmo onde a gente vê essa assimetria de doença de substância branca, né? Então, a gente vê até acompanhada aqui uma atrofia assimétrica aqui, né? Então, eu vou aqui, então, vou começar aqui de cima para baixo, né? Então, eu tenho aqui esse giro maior aqui, o giro pré-central, pós-central, e eu tenho esse sulco aqui, sulco pós-central, abaixo dele a gente tem o lóbulo parietal superior, logo abaixo o lóbulo parietal inferior. E aí a gente vai encontrar aqui os giros supramarginal, né, Fábio? E angular. E ele tá mesmo aqui mais atrofiado, eles estão mais atrofiados, e a doença, ela tá... Esse daqui é um T1, no T1 a gente não vê bem a doença de substância branca, mas a gente vê bem a atrofia assimétrica. Então, a gente vê que esses sucos, eles estão aumentados, alargados, mostrando que tem mesmo uma perda volumétrica aqui, nessa região, e eu acredito que... Mas você não acreditou, né? Gi, viu o lado direito para mostrar? Vou mostrar o lado direito. Olha a diferença. Então, o lado direito, a gente está vendo, mesmo no axial, deixa eu... Tem como a gente pôr aqui a gente em outro lugar? Vamos, para não atrapalhar aqui, ó, vamos tirar nossa foto. Pronto. Então, mesmo do lado direito, mesmo no axial, desculpa, eu vejo que os sulcos, eles estão menores aqui do que do contralateral, ó. Se vocês acreditam em mim aqui, então olha como os sulcos aqui estão fechadinhos, fininhos, e aqui os sulcos já estão alargados, aumentados. Então, o que a gente entende é que essa doença aqui, ela levou não só a atrofia, essa assimetria do ventrículo, mas também do giro, do córtex dessa região, né? E explicando um pouco, ainda no dia até conversei com o Fábio, acho que explica, ele acertou. Porque a primeira hipótese era doença cerebrovascular, né? Eu mandei para ele, acertou no privado. E aí, assim, frequentemente, né, em hipertensos, com desmielinização, tem também ou lacunas, né, espaços perivasculares, ou microhemorragias. Né? Vamos ver um SWI, um gradiente de eco nesse caso, gente? Então, aí é importante a gente saber identificar as sequências e procurar ativamente. Hoje, mais do que nunca, os clínicos, geriatras, psiquiatras, todo mundo que trabalha com parte de demência, acho que vai ter que ter... Os também, né? Com certeza, especialmente essa domínio de avaliar essa sequência, que ela não é bonita, muita gente pula ela, mas ela é importantíssima para a gente procurar microhemorragias. E a gente encontra algumas microhemorragias, e não só encontrar as microhemorragias, mas ver o padrão de distribuição. Isso é muito importante a gente identificar o padrão de distribuição dessas microhemorragias. Se ela é central, periférica, se ela acompanha a região das artérias, tálamo perfurante, tálamos estriados, ou se ela é mais cortical. Isso vai ser diferente em diferentes patologias. E na patologia de leucoencefalopatia hipertensiva ou microangiopatia de pequenos vasos, ela tem esse padrão aqui de distribuição típico que a gente está vendo, essas bolinhas pretas aqui. Então, elas são compatíveis aqui com o achado de hipertensão. Então, tem no tálamo, no mesencéfalo, né? Então, esse caso apoia, né? Olha, a gente viu doença desmielinizante, uma mais intensa, numa localização que bate com os sintomas. Além disso, a gente procurou microhemorragia e achamos várias, que são mais profundas. Ela não tem tanta microhemorragia subcortical ou cortical, que seria mais tipo de angiopatia amiloide. Ela tem a localização típica de uma microangiopatia, né, de uma microhemorragia por hipertensão crônica. Né? E aí,
né? O que aconteceu quando a gente fez esse diagnóstico? A gente descobriu que ela estava super hipertensa. Ela não devia estar aderindo, né, à medicação, né? Então, olha como é importante a gente, né, mostrar isso. Olha, teve uma isquemia, né? Essa isquemia provavelmente causou um declínio cognitivo que prejudicou ainda mais a adesão, tá? Então, esse caso, gente, é só para mostrar como é importante você pedir um exame. Então, esse caso, se não tivesse essa descrição, olha, alguma coisa do hemisfério esquerdo e doença cerebrovascular como primeira hipótese, mudaria a sua segurança em laudar isso? Com certeza. Então, como sairia o relatório desse exame se eu não tivesse essas informações? Eu ia classificar a microangiopatia, eu ia dizer que tem os focos de microhemorragia, mas eu não ia correlacionar esse achado, por exemplo, do nistagmo, que o oftalmo encaminhou, a gente não ia fechar esse diagnóstico, a gente não ia sugerir, não ia ter como favorecer ali, então, esse achado clínico pode ser respondido por esse achado de imagem, não tem como dar essa resposta, a gente nem teria essa pergunta. Então, seria só a classificação ali do grau de microangiopatia, do grau de atrofia, e um exame bem genérico. E muitas vezes essas frases genéricas, com certeza o radiologista ele vai fazer também para se proteger, ele não vai também usar em dar informações que ele não tem, mas isso daí não ajuda o clínico, né? Sim. Tá lá, micropatia, tem, mas será que explica? Então, volta lá o exame e dizer, não ajudou ninguém. Muitas vezes, né, uma frase normal para a idade, tipicamente encontrado com envelhecimento, isso às vezes atrasa diagnósticos. Ou concluir assim, sem alterações significativas, porque o radiologista ali não sabia o que era significativo, então também não vi nenhum tumor, não vi sangramento, acaba concluindo como sem alterações significativas, mas essas alterações, nesse caso, são todas bem significativas, né? Então, gente, olha, talvez eu poste agora um outro Reels, né? Então, pedido belo, laudo belo. Melhor. Bom, então, gente, aqui foi para mostrar como excelência pode ser um hábito, como você gastar, não é gastar, é investir alguns minutos escrevendo um bom pedido, história, com um relato do exame clínico, uma hipótese diagnóstica e topográfica. E aí, gente, não tenham medo de errar. Quantas vezes eu erro? Um monte de vezes, né? Quer dizer, eu mostrei aqui um caso que eu acertei, mas quantas vezes eu errei? Não era. Né? Não era. Olha, Fábio, não era. Errou, né? Errou, né? Assim que a gente fala. Mas eu continuo pedindo. Sim, tá? com certeza. Porque o meu erro é o acerto por paciente. Né? Quando eu faço um pedido bem feito, tenho certeza, né, que as pessoas falam assim, dessa vez ele vai errar, e procura uma outra coisa. E quem ganha é o paciente. Né? Então, tirem essa ideia da cabeça, que não precisa pedir, que o radiologista não quer saber, que eu não preciso olhar a imagem porque o radiologista olhou para mim. Né? Terceirizar responsabilidades é uma coisa muito difícil em medicina. Você não pode terceirizar uma responsabilidade. Acho que se a gente quer se diferenciar, a gente tem que fazer as coisas diferentes, né? Então, todo mundo sempre fez do mesmo jeito e a ideia aqui é atingir mesmo a excelência para se destacar da massa, da multidão, né? Então, se a frase excelência é um hábito, é válida, a negativa dela também deve ser, né? Quer dizer, a não excelência, né? A mediocridade também deve ser um hábito. Só que a gente tem que fugir desse hábito. Então, se você ficou aqui, né, até o final dessa live, você busca a excelência, você está de parabéns. E eu, de verdade, de coração, espero que essas poucas palavras aqui, nossas, possam mudar o seu pensamento. Possam fazer você ver como é importante pedir o exame de uma forma excelente. Isso vai te ajudar, vai ajudar o seu paciente
a família dele, vai ajudar o radiologista que vai avaliar esse exame, vai dar um relatório, um laudo. No fim, todo mundo sai ganhando. Tá? Você vai promover aqui um círculo virtuoso. Com certeza. De virtudes. Perfeito. Tá? Então, muito obrigado, Vi. Muito obrigado por mais uma dessas lives. É sempre um prazer, né? A gente sempre tenta fazer o melhor aqui com um clima descontraído e fazer o que a gente faz de verdade, né? Casos nossos. Eu tenho sempre o privilégio de agir laudar meus exames, em grande parte das vezes, né? Isso nem sempre foi assim, essa harmonia. Com certeza. Né? Então, uma coisa que eu falo é que no passado eu sentia que o que eu queria não era o que o radiologista, né, no caso a Gi, tinha aprendido que deveria laudar. Cada um queria ver, cada um olhava para um horizonte. Exatamente. E isso, assim, gerou muita discórdia, muita discussão, né? E ao longo dos anos as coisas foram se equilibrando e a gente olhou sempre agora para o mesmo lugar, né? Sim, muito bom. Eu acho que foi um aprendizado, tem sido um aprendizado, aprender a neurologia cognitiva, a valorizar informações, identificar esses achados sutis, e isso realmente é uma mudança de cultura, e é importantíssimo porque todo mundo ganha. Eu acredito nesse ciclo virtuoso, eu acredito que quem mais ganha é o paciente, mas sim, a ganha como autoridade, tanto o radiologista que tem esse conhecimento, especialmente o clínico, né? Então, isso eu vejo em todas as áreas mesmo. Então, eu não só laudo exames neurológicos, né? Recebo também exames de cabeça e pescoço, muitos, e eu vejo que essa autoridade do médico que entende o exame que ele está pedindo. Realmente é diferencial, são os médicos do topo da cadeia. Uhum. Então, se você quer se destacar, virar referência, já sabe o caminho, tá? Primeira coisa, mudança do pensamento. Mude esse padrão. Aprenda a ver neuroimagem, tenha segurança, use a neuroimagem como uma aliada para iluminar os seus diagnósticos. Não se apoie na neuroimagem. Então, muito obrigado pela presença aqui, por chegar até o final. A gente agradece muito e espero que tenha sido um start para você virar a chave e começar. E para aproveitar a próxima semana, né, Fábio? Que vão ser casos clínicos interessantes, alguns de desafio, né? Sim, então, na semana da neuroimagem para diagnosticar demência com segurança. O grande objetivo é a gente usar a neuroimagem. Tá? Então, eu te espero lá. Não perca essa semana. São 3 aulas totalmente gratuitas e online, que eu vou mostrar os pilares, erros muito comuns. E na terceira aula eu vou mostrar um caminho, né? Tudo baseado em casos clínicos, em casos de vida real, em prática. Tá? Então, o nosso treinamento Dominando Neuroimagem e Demência não é um treinamento de prateleira, distante, para você falar bonito, para você se gabar que você fez, para você ter lá um diploma. Não. É para você usar na prática, para mudar a sua vida, para mudar a vida dos seus pacientes, dos familiares, para mudar o grau de reconhecimento do seu valor como médico, como clínico que avalia pacientes com demência. Tá? Então, não perca essa oportunidade. Te vejo lá. Até mais.